No sábado passado, durante a noite, enquanto eu estava sentado no computador como de costume, trabalhando em material para um próximo episódio, recebi inesperadamente uma mensagem do meu amigo Matt. Olá, amigo, tudo bem? Você está em casa? Estou a caminho. Devo chegar daqui a 1 hora. Tenho uma história incrível para te contar. É sobre um cara que foi engolido por uma anaconda. Incrível, não é? Vai deixar você sem palavras. Matt é um personagem bastante peculiar e um grande contador de histórias. Ele gosta de sair com uma variedade de pessoas excêntricas, estranhas e incomuns. Sempre me surpreende com as histórias mais selvagens e bizarras que ele ouve e compartilha sobre essa variedade de amigos que ele tem. As histórias que ouço enquanto conheço Matt são infinitamente loucas e às vezes me deixam perturbado, com arrepios e os cabelos em pé, devido aos detalhes sangrentos e assustadores. Embora eu acredite que essas histórias sejam fantasiosas, elas são contadas de uma maneira muito realista. Eu presumo que são apenas isso, fantasias. Embora não possa ter certeza absoluta, no entanto, a maioria dos nossos amigos compartilhados acredita plenamente em cada palavra que ele diz, enquanto me consideram cético. Tivemos uma discussão acalorada sobre a última história que ele contou. Eu argumentei que havia várias inconsistências e incertezas. Por outro lado, Matt, como de costume, argumentou veementemente que tudo era verdade, 100% real. Então tive uma ideia. Quem melhor do que vocês, meus queridos espectadores, para julgar a veracidade deste conto? Quem poderia nos ajudar a separar a verdade da ficção nesta moderna lenda instantânea? Após assistir a este vídeo, por favor, dê um polegar para cima se gostar deste novo formato. Ok, voltando à história que Matt me contou naquela noite. Por tédio, ou por um impulso irresistível de fazer algo exótico e irracional, um tal Mr. Richard Harris, um contador comum de Nova York, de repente decide ir para a América do Sul em busca de uma sucuri gigante. Sim, é isso mesmo. Uma sucuri. Seus amigos todos educadamente lhe dizem que a ideia é louca. E realmente é, para a maioria das pessoas. Mas não para Harris. Eu simplesmente não consigo entender como esse cara acha que vale a pena ir até a Amazônia só para encontrar uma sucuri. Quero dizer, ele é contador, pelo amor de Deus, certo? Estou imaginando que ele terá dificuldade até mesmo em distinguir entre, digamos, um rato de computador e um grande rato da selva, muito menos uma cobra de 30 metros de comprimento. Um monstro de 9 metros de comprimento como esse não é algo que você encontra em um terrário na sua loja de animais local. Mas enfim, escutem. Então, Ricardo, ou talvez devêssemos chamá-lo de Dick. Vamos chamá-lo de Dick. Dick acreditava que o que ele aprendeu sobre cobras na internet era mais do que suficiente. O que deu início a tudo isso foi o fato de que Dick descobriu que a Sociedade Zoológica de Nova York oferecia uma quantia considerável, de $50 mil, por uma anaconda de 30 pés ou 9 metros de comprimento. Assim, Dick imediatamente faz as malas e voa para o Brasil, pensando que seria dinheiro fácil. Dick, apesar de ser um homem dos números, certo? Ele raciocina, com sua mente calculadora afiada, que dividir o dinheiro com qualquer outra pessoa é uma ideia ruim. A ideia o assusta até. Ele quer tudo para si mesmo. Ele tem um plano para esses $50 mil. Então, ele decide dispensar a ajuda de profissionais ou de um guia, ou qualquer pessoa que saiba algo sobre a selva ou o rio. Ele entra sozinho, em um barco velho alugado, sonhando, tenho certeza, com as pilhas de dinheiro ou ouro que ele vai conseguir. Algumas horas depois, ainda navegando em seu barco pelas águas do maior rio da América do Sul, nosso herói não presta muita atenção ao pôr do sol. O assentamento mais próximo está a pelo menos 15 milhas de distância, cerca de 24 quilômetros, com uma onça rugindo em algum lugar não muito longe, insinuando que não é uma boa ideia se aproximar da costa. A situação finalmente começa a se tornar clara para o Sr. Harris. Ele está acostumado a uma existência um pouco mais confortável. Ele bate o remo em um ataque de frustração e talvez até um pouco de raiva quando recebe um grande lascado na palma da mão. Ele vê o sangue, sente um pouco de dor, puxa a lasca gigante
e mergulha reflexivamente a mão sangrando na água. Mas, como dizem os índios locais, e posso estar parafraseando, não mergulhe sua mão ferida de sangue no rio Amazonas, infestado de piranhas. Simplesmente não é uma boa ideia. Esses predadores não representam realmente um perigo se você não tiver sangramento, arranhões ou cortes em seu corpo. Mas se houver algo como uma ferida jorrando e sangrando, bem, esses peixes predadores podem facilmente sentir o cheiro do sangue. Se todo o seu corpo estiver na água, você dificilmente terá tempo suficiente para nadar até a costa antes de ser atacado. Dick também percebe algo assim. Quando seu indicador e polegar são repentinamente e dolorosamente apertados nas mandíbulas afiadas e poderosas de uma piranha. Então, Dick aqui, bem, talvez devido ao medo, ou talvez apenas pela falta de jeito na selva, ele cai na água. Felizmente para ele está a apenas alguns metros de distância da costa lamacenta. Então, nosso intrépido e destemido contador caçador de cobras de primeira viagem consegue sobreviver em terra, ao contrário de seu polegar, que permanece na boca do peixe predador. Mas Harris, deitado na grama, não faz um grande alarde sobre o dedo perdido. O importante é que ele sobreviveu e que nada mais parece augurar problemas. E tudo parece estar indo bem. Exceto, é claro, pela gigantesca anaconda, que está a apenas de 1,5 metro de distância. Aquilo tinha cerca de 5,5 metros de comprimento. Estava encarando diretamente Dick, nosso turista da selva. A luta estava prestes a começar. Algo me diz que o Sr. Harris não estava mais pensando no dinheiro neste momento. Mas não havia tempo para pensar em praticamente nada. Nosso destemido caçador de escritório urbano se lembra do que deve fazer em uma situação dessas, algo que ele aprendeu em algum site aleatório. Então, Dick se deita de costas no chão, bem reto, na esperança de que a cobra tente comê-lo pelos pés primeiro, para que ele possa então atacar o predador com uma faca. Isso é o que as instruções do site diziam sobre como lutar contra uma cobra gigante comedora de homens. Mas, infelizmente, apesar de seu bom senso de humor, Dick não percebeu que o artigo era apenas uma piada e que tentar lutar contra uma cobra dessa maneira só iria acelerar o momento em que a cobra o pegaria pelo estômago. Além disso, as anacondas são predadores experientes e não são propensas a começar a comer uma pessoa pelos pés. Normalmente, essas mega-cobras primeiro envolvem o corpo de suas vítimas, esmagando todos os ossos e espremendo todo o ar disponível dos pulmões. Só então começam a consumir a refeição, geralmente pela cabeça. Esse seria o destino do Sr. Harris também, se não fosse pelo porco-guiné. Que porco? Você pode perguntar. Quando Dick correu por sua vida em direção à praia, ele pisou e tropeçou em um pedaço remanescente de capivara morta, que é do tamanho de um javali. Esses animais são uma refeição bastante comum para as sucuris. De fato, elas adoram esses ratos ersatz. De qualquer forma, ao encontrar a pele de capivara nas solas das botas de Dick, que é como erva de gato para essas cobras gigantes, a serpente os confunde com uma capivara e começa a devorar as botas, e Dick, engolindo-o até a cintura. O pobre sujeito continuou seguindo as falsas instruções da internet, aguardando sua chance de atacar. Mas só neste momento crucial, lembra de algo absolutamente importante. Ele não tem faca. Ou seja, está no barco, mas não consigo encontrá-la. Enquanto o Sr. Harris olha desesperado para seu barco à deriva perto da costa, seu corpo vai afundando cada vez mais na cobra, até que só sua cabeça seja visível. Pelo caminho, grandes cobras, como pitons ou jiboias, às vezes comem sua vítima viva sem estrangulá-la até a morte primeiro. É bastante raro. Para ser honesto, imagino que Dick tenha tentado resistir. Mas normalmente, qualquer tentativa de escapar provoca essas cobras gigantes a estrangular a vítima. Mas aparentemente, o Sr. Harris acabou sendo um daqueles sortudos que são engolidos vivos. Ou será que ele é azarado? Depende de como você olha para a situação. No entanto, neste momento, ele já sente como se mal conseguisse respirar por mais tempo. Ofegante pelo ar, sua visão começando a desaparecer.
a luz se apagando em seus olhos. Ele começa a ouvir seu coração batendo em seus ouvidos, desacelerando a cada batida. Nosso contador de cobras está sentindo seus últimos momentos de consciência. Mas antes de perder a consciência, ele se lembra de uma história sobre um homem chamado Paul Rosoli. Trata-se de um homem que, ao contrário de Dick, voluntariamente permitiu uma sucuri para engoli-lo. Paulo passou várias horas dentro da cobra e acabou escapando ileso, mas ele estava muito bem preparado. Um traje feito de material de fibra de carbono protegia o corpo de Paulo Rosoli do aperto mortal e da constrição muscular da anaconda. Além disso, uma mistura química especial protegia-o do ácido gástrico da cobra, e um tubo que se estendia para fora da cobra permitia que o Sr. Rosoli respirasse. Se ao menos o Sr. Harris tivesse o mesmo arsenal, tudo poderia ser diferente. Mas agora, encontrando-se dentro da maior cobra do planeta, ele só pode esperar por um milagre. Algum tempo depois, Harris abre os olhos. Aves tropicais estão voando ao redor e a luz do sol está brilhando através das espessas folhas de palmeiras. Este deve ser o paraíso, pensa Dick. Devo estar morto. Mas para alguns, seu corpo ainda dói. Ele está respirando pesadamente e está incrivelmente sedento. Este não é o céu que Dick havia imaginado, mas quando ele olha para os seus pés, percebe que definitivamente não está no céu e, na verdade, ainda está vivo. Nosso corajoso caçador de cobras nota que suas botas sumiram, assim como suas meias, e que seus pés estão cobertos de dor e queimaduras desagradáveis. E há alguns vestígios frescos de grandes pegadas de gato espalhadas ao seu redor na lama. Há apenas uma explicação para essa situação inacreditável. Quando as cobras encontram predadores ou praticamente qualquer coisa que considerem perigosa, elas esquecem completamente de comer. Toda a sua energia disponível é direcionada para escapar. E se houver algo em seu estômago, é melhor cuspir o mais rápido possível e encontrar algo mais seguro para comer depois, em um local seguro. Quando as pernas de Dick se aproximaram do estômago da cobra, devido ao ácido, suas botas haviam se dissolvido, seguidas pelas meias, e por fim, até a pele de suas pernas começou a derreter. Mas nessa hora, em meio a esse espetáculo, veio uma onça pintada. Provavelmente a mesma onça cujo rugido havia assustado Dick na noite anterior, percebendo que o grande gato selvagem é um rival difícil de bater e um homem. Temperado com pele de capivara em suas botas de borracha, ele não é uma presa muito saborosa. A cobra regurgitou sua vítima e desapareceu nas águas da Amazônia. Mas ainda assim, há algumas questões que tenho algumas dúvidas. Primeiro, é realmente possível para botas de borracha se dissolverem nos sucos gástricos de uma anaconda em apenas algumas horas? O ácido gástrico de uma anaconda é naturalmente uma substância muito poderosa, capaz de digerir até mesmo os ossos de grandes animais. Mas esse processo geralmente leva dias, ou às vezes até semanas. E segundo, será que a onça em questão estava tão desesperada por comida a ponto de optar por uma presa inconsciente, como um contador de Nova York, simplesmente porque já havia sido barrada por uma cobra? Talvez a onça tenha sentido que estava abaixo dela. Eu não sei. Mas bem, a selva é um lugar imprevisível. É verdade que muitas vezes é difícil saber quem é amigo e quem é inimigo. Aparentemente, Harris voltou a uma aparência de civilização e foi levado a um hospital, onde ele também descobre, estranhamente suficiente, que o prêmio da Sociedade Zoológica de Nova York, na verdade, foi cancelado muito antes. Ele simplesmente não se preocupou em verificar cuidadosamente a data de publicação do artigo. Mas neste momento, ele realmente não se importa mais. Depois de passar mais algumas semanas na América do Sul, nosso herói retorna a Nova York, sem anaconda, sem dinheiro e menos um dedo. Mas com uma compreensão melhor do valor de sua própria vida e uma enorme gratidão a uma onça pintada selvagem desconhecida da selva, que é improvável que ele encontre novamente. Nos Estados Unidos,
Harris continua sua reabilitação de seus ferimentos, com seu médico sendo aquele que contou essa história para o meu amigo Matt. Todo o caso em si é completamente maluco. Você pode imaginar, porém, que experiência sendo engolido vivo por uma sucuri e de alguma forma conseguindo sobreviver. Mas qual é a verdade aqui? E o que é ficção? Estou curioso sobre sua opinião. Vamos considerar este episódio como um tipo de teste de atenção. Diga-nos, nos comentários, o que exatamente desperta suas suspeitas quanto à veracidade desta história. Ou se você realmente acredita nela. O que o convenceu e por quê? O que você achou? É possível mostrar este vídeo aos seus amigos e talvez eles possam nos ajudar a encontrar uma resposta. 2 cabeças são melhores do que uma, como dizem, e 3 cabeças certamente são melhores do que 2. Vou dar meu veredito final no próximo episódio desta série. Se, é claro, você gostou e quer mais como este no futuro. Votem, meus amigos. Polegares para cima se desejarem que este tipo de vídeo continue, ou polegares para baixo se forem contra. E ainda, inscrevam-se no canal, se por algum motivo impensável ainda não o fizeram. E cliquem no botão de sino para sempre receberem notificações sobre nossos mais recentes vídeos novinhos em folha. Agradeço imensamente por ter assistido até o fim e espero vê-lo novamente em breve. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário. Fique ligado para mais novidades e atualizações futuras. Até logo!